Olá, paz para todos, sejam sempre bem-vindos. Pastor Marcos Moreira, mais uma vez, trazendo um resumo de sermão para vocês. Sermão número 100, governa sobre todas as coisas, baseado em Gênesis 1, 28 e também em Gênesis, num outro texto, que depois eu quero que vocês observem lá no sermão à disposição.blogspot.com. Eu desejo sempre que também vocês, além de ouvirem um resumo, estejam lendo sermões para compreenderem ainda mais o que eu falo aqui. Muito obrigado pela audiência e a paciência de vocês sempre. Hoje eu estou falando no início, pedindo também para que deixe o seu like, faça a sua inscrição, né, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que muitos outros também possam entender o que é que nós estamos falando quando dizemos uma frase que não é complicada, né? Governa sobre todas as coisas. Se eu disser isso, a pessoa fala, não, ele está pedindo para que eu administre tudo que está ao meu redor, para que eu possa governar. E às vezes algumas pessoas vão dizer assim, mas eu não quero administrar, eu não quero governar, eu quero viver na minha vida, tranquilo, no meu cantinho aqui. Eu só quero ser essa pessoa simples, como se na realidade isso não fosse, certamente é uma ordenança de Deus. Agora vai ter muita gente que vai dizer, mas eu não queria. Não queria, mas é uma ordenança de Deus, está em Gênesis 1, 28. Ele diz para a gente frutificar, etc e tal, né? Tudo aquilo ali que fala no início, frutificai, e governe sobre todas as coisas. Governar, claro, né? Também lembra a gente que tem que haver uma certa responsabilidade. Quando as pessoas nos pedem, não estou mudando de assunto, fiquem tranquilos, para fazer alguma coisa, administrar alguma coisa, algum tipo de negócio, algum tipo de projeto, ou queremos participar de alguma ação social. E claro, as coisas têm que ter passos, né? Você primeiro planeja. Às vezes algumas pessoas gostam até de escrever, primeiro vou fazer isso, depois vou fazer aquilo, depois vou fazer aquilo, e assim por diante. E aí fulano de tal vai ficar responsável pelo estacionamento, essas outras pessoas que vão ficar responsáveis pela compra dos materiais, este aqui vai cuidar dos profissionais que vai mudar esses materiais para outra coisa, e assim por diante. E assim, nesse sentido, nós podemos ter empreendimentos que são nossos, né? Eu posso ter um projeto pessoal, quero fazer no fundo da minha casa uma coberturazinha, onde eu vou botar uma churrasqueira embaixo, então começo a pensar no projeto e tem que ter responsabilidade de alguma maneira para que funcione adequadamente aquilo ali. E em outra forma, e se for um projeto para terceiros, eu vou fazer algo que é para uma outra pessoa, ele me solicita um projeto, até profissionalmente falando, os engenheiros, os arquitetos, eles fazem projetos para outras pessoas, né? Isso também é válido nesse processo. E você vai ter que administrar, vai ter que organizar, vai ter que governar aquilo para uma outra pessoa e tem que ter a responsabilidade para fazer isso. Então, assim, essa ordem governa sobre todas as coisas, não é uma pergunta, mas é uma ordem dada por Deus. Ela tem um sentido para que a gente atue como ser humano na Terra, para que as coisas funcionem bem. Já digo antecipadamente que governar sobre todas as coisas não é apenas usar as coisas de maneira vil, de maneira sem limite, destruindo a natureza, sabe? Sendo uma pessoa rude, perversa. Em hipótese nenhuma, ao contrário, a responsabilidade que eu coloquei tanto em coisas feitas para você como para terceiros indica dizer também que você não vai fazer as coisas de maneira injusta, inadequada ou ilegal. Você tem que ter respeito ou pelas leis da natureza ou também pelas leis dos homens com relação àquilo que você realiza. Na história de José que está na Bíblia, né, também em Gênesis, José, eu não sei se vocês conhecem bem a história de José, ele é vendido pelos irmãos como escravo, levado para a terra do Egito, e lá, obviamente, ele fica
Ele encontra graça diante de uma pessoa importante do Egito, não o faraó ainda, mas uma pessoa importante que olhou para ele e gostou, e ele começou a trabalhar para aquela pessoa, e ele trabalhava bem, ele organizava a casa daquela pessoa de uma maneira muito preciosa. Então, aquele homem, ele gostava muito de José e entregou para ele: ó, cuide das minhas plantações, cuide da minha casa, cuide dos outros servos, dê ordem aos outros servos. Então ele foi uma espécie de governanto dentro da casa daquele senhor, até que houve um incidente e ele perdeu essa função e foi preso, inclusive. E foi preso. E na prisão, as pessoas, como ele revelava sonhos, ele entendia sonhos dos outros, inclusive. Quando a pessoa sonhava e falava com ele, dizia: olha, esse sonho seu é isso, isso e isso. Então ele entendia isso. E uma situação aconteceu com o Egito em que o faraó teve sonhos terríveis. E José chegou para ele, né? E José foi chamado para perto dele. Eu estou fazendo um resumo rápido, senão não vai dar tempo. E aí José mostra para ele o sentido dos sonhos. E aí Faraó, olhando para José, e esse sonho era um problema que ia haver na nação chamada Egito, e um problema de fome e seca de grande período. Então o faraó olha para José e fala, diante das pessoas, os ministros, as pessoas que governavam junto ao faraó, ele era como um rei principal, né? Ele era a pessoa mais importante do reino, e ele dava ordem aos ministros, às outras pessoas, outros sacerdotes, assim mais. Então ele conversando com essas pessoas, e ele diz assim: o que faremos então para que resolvamos esse problema, né? E aí as pessoas estão discutindo e Faraó vai e fala assim: olha, primeiro ele pergunta isso, na verdade ele pergunta isso antes de chamar José. E as pessoas ao discutir isso, um fala uma coisa, outro fala outra, e uma das pessoas diz assim: olha, existe um homem que está preso aí, e que um servo disse que ele reconhece sonhos. Então Faraó disse: não, então chama ele aí, né? Chama ele aí. Então, olha que em Faraó, apesar de ter domínio sobre toda a terra do Egito, ele não tinha conhecimento de como resolver aquele problema. Ele chama outras pessoas, entra em discussão colegiada, a gente fala de discussão colegiada, né? E aí descobre que há uma pessoa que pode assessorar ele no processo de resolver o problema. E chama José à frente dele, revela o sonho, fala o que é, e é um problema de seca. E o próprio faraó de imediato reconhece José dizendo assim: olha, a quem eu colocaria mais à frente desse projeto gigante que é de administrar esse alimento, os animais, as coisas que estão no nosso país, para que nós não tenhamos problemas de fome depois, senão a você mesmo, a quem o Deus Todo-Poderoso, o próprio faraó, que não reconhecia o Deus, naquela época, o Deus dos israelitas, dos judeus, né? Dos hebreus, ele não reconhecia. Os egípcios naquela época tinham seus próprios deuses, a sua forma de adoração, mas ele fala assim: a quem eu colocaria mais à frente desse projeto, senão a ti mesmo, que recebe orientação do Deus Todo-Poderoso. É um negócio, sabe, interessante. A história é muito interessante. Eu sei que talvez você já tenha assistido o filme, que também já ajuda, dá um resumo bom, né, dá uma direção. Mas ler a Bíblia traz a você uma clareza melhor de como aconteceu o processo ponto a ponto. Isso é muito importante. Por isso que eu sempre recomendo ler a Bíblia. Então o próprio faraó reconhece em José um homem que pode governar sobre aquela situação. Entenderam isso? E aí ele chama e diz, e ele reconhece que ele tem o Espírito de Deus a favor dele, que vai orientar. Ele considera que estando esse estado espiritual de José, de se comunicar com Deus, ajudaria ao processo de resolver o problema do Egito naquela época, naquele momento. Só um segundo. Então houve da parte do faraó essa compreensão de ter aquela pessoa que estava abaixo dele, mas que poderia administrar a situação. E faraó, ele não somente fala isso, como ele diz assim: ora, é o seguinte, você agora vai administrar isso aí. Você vai procurar os ministros meus aqui, cada um que cuida de uma coisa. E aí o faraó fala bem assim: abaixo de mim
Interessante isso. Abaixo de mim é você. Quer dizer, ele administraria todo o Egito com relação àquela crise e somente ele estaria abaixo do próprio faraó. E o faraó, sabe, colocou essa incumbência nas mãos de José, que era importante para José e certamente era também importante para o Egito. Nós conhecemos a história, como ela andou bem e as coisas se solucionaram e como José se engrandeceu, inclusive depois diante dos seus próprios irmãos que haviam vendido ele como escravo. A história é muito interessante. Aconselho a vocês a lerem depois na Bíblia quando puderem. E este ato de Faraó de passar o poder para José, nós usamos uma palavrinha que é interessante, que é empoderar as pessoas. Você é um líder, mas você tem, sei lá, dezenas de projetos que você tem que administrar como líder no geral, mas você não tem como sair administrando cada um desses projetos. Você escolhe uma pessoa e coloca, sabe, no projeto A, eu vou colocar o Antônio no projeto A para que ele administre e leve adiante isso aqui. Antônio, você pode tomar todas as decisões, e se tiver com dúvida de alguma coisa, e se precisar de alguma coisa, você se reporta a mim. Mais ou menos assim. E Bartolomeu, você vai cuidar do projeto B. E assim o Carlos cuida do projeto C e assim por diante. Só que ali tinha José à frente dele, a situação que José conhecia, pelos sonhos, e José sabia administrar as coisas, e o próprio faraó reconheceu isso e empoderou ele. E aí tem uma hora também que faraó fala com ele assim, olha, eu percebi que você tem poder e tem competência e sabe como resolver esses problemas que estão surgindo para o Egito, e vejo que você vai dar conta do projeto, vai dar conta do recado, não vai ter dificuldade em resolver essa situação. E assim não foi. Construíram-se silos enormes para guardar trigo por muitos anos, e assim, sabe, um trabalho, uma orientação. José ia nos lugares, observava como estavam as construções e mobilizou todo o Egito para que eles, construindo os silos para guardar alimento, quando surgisse o período de seca, que eram 7 anos de seca, esse trigo retornaria de alguma forma para a mão das pessoas, para que eles fossem alimentados e ninguém passasse fome no Egito. É uma história, claro, muitos filmes falam sobre isso, é uma história tremenda sobre a questão de governar, de administrar, de ser organizado, de fazer as coisas funcionar. Então Deus, em Gênesis 1:28, quando diz para a gente frutificai e governa sobre todas as coisas, é para governar mesmo. Mesmo você sendo uma pessoa simples, você não tem que ter receio de agir quando a necessidade acontece à sua frente. Não cabe às vezes timidez demais, porque as coisas precisam ser solucionadas. E a pessoa vai para você e pede uma solução e você fica, sei lá, gaguejando, com medo de resolver. Às vezes a solução está dentro da sua mente, claro como água, e você tem medo de falar. Quebre o medo de falar, porque outras pessoas estão necessitando de que você diga alguma coisa para que a coisa funcione, para que a coisa, sabe, saia do nada, do zero para alguma coisa. Isso é importante. Governar sobre as coisas é importante. E Deus diz, governa sobre todas as coisas, que é todo o universo está à disposição dos homens, mas com consciência, sabe, com sabedoria, com discernimento, com entendimento, com responsabilidade. Nós não podemos e nem devemos fazer as coisas como vemos às vezes por aí. As pessoas estão destruindo as florestas e às vezes desnecessariamente. O nosso país hoje, graças a Deus, produz alimento que dá para nos alimentar várias vezes. O Brasil hoje exporta alimentos, sabe, não necessariamente com a total destruição da natureza. Você tem que, inclusive, há uma necessidade de compensar isso, porque tem algumas pessoas que chegam nos lugares, acabam com a terra, aí muda daquele lugar para outro e acaba com outro lugar. Parece, sabe, me perdoe dizer isso, parece, sabe, pessoas são verdadeiras destruidoras de coisas, de áreas. Isso é ruim. Nós temos que pensar também em governar com responsabilidade, mas governa sobre todas as coisas, é uma ordem de Deus para nós.
Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo.